Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te apresentar aí 3 bons fundos imobiliários, 3 ótimas opções de bons fundos imobiliários, certo? Que eu investiria e invisto hoje e, digamos assim, eu ficaria com esses fundos até a minha aposentadoria. Então seriam aí 3 fundos imobiliários que eu utilizaria para montar uma renda passiva e mensal na minha aposentadoria. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho aqui para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, certo? E também te peço para você deixar um like aqui embaixo e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo, vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então, vamos lá! Bom, e como a gente comentou lá no início desse nosso vídeo de hoje, nesse nosso encontro aqui eu vou te apresentar aí 3 bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários que eu já invisto hoje, que eu tenho na minha carteira, certo? E 3 boas opções aí que eu utilizaria, que eu ficaria com esses fundos, digamos assim, até a minha aposentadoria. Então são 3 ótimas opções aí, na minha opinião, na minha análise, certo? Para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer os seus investimentos. E a primeira opção de um bom fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira hoje, nós temos aqui o VISC11, certo? O VISC11 aí, que é um fundo do setor do segmento de shopping center, tá bom? Da nossa bolsa de valores. Um fundo aí que tem ótimos números, tem bons indicadores e um fundo que está custando hoje, lá na nossa bolsa de valores, cerca de R$120 para você investir, para você comprar uma cota de VISC11. E conversando aqui um pouquinho sobre alguns indicadores desse fundo imobiliário, o VISC11 ele tem hoje um patrimônio líquido na casa de 2,1 bilhões de reais, certo? Então um patrimônio bem forte, bem robusto e bem sólido. E um fundo aí, o VISC11, foi um fundo que pagou nos últimos 12 meses cerca de 8% em dividendo. Então é um fundo que paga bons números, bons proventos, bons dividendos para os seus cotistas. E analisando aqui o portfólio de VISC11, ou seja, quanto que ele tem sobre sua gestão, sobre a sua administração, o VISC11 ele tem hoje aí cerca de 20 imóveis distribuídos em 12 estados do nosso país. Então é um fundo aí com portfólio bem robusto, bem sólido e bem diversificado em ótimos estados do nosso Brasil. Então aí por esses números, por esses indicadores, por ser um fundo aí de um bom setor, do setor de shopping center, um fundo aí com patrimônio líquido bem robusto, bem sólido de mais de 2 bilhões de reais, um fundo bem diversificado com mais de 20 imóveis dentro do seu portfólio e um fundo que paga bons dividendos para os seus cotistas, o VISC11 é a primeira boa opção de bom fundo imobiliário da nossa bolsa de valores para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento nessa classe de ativo. A segunda boa opção de bom fundo imobiliário desse nosso vídeo de hoje que eu quero te apresentar é exatamente o KNRI11, certo? O KNRI11 ele é um fundo híbrido, porque ele é um fundo que investe tanto em galpões logísticos, como também em lajes corporativas ou escritórios comerciais. Então é um fundo aí bem diversificado no seu segmento, no seu setor de atuação. Bom, e aí falando sobre alguns números do KNRI, ele tem hoje suas cotas sendo negociadas aí na casa de R$160, certo? Então é um fundo também bem acessível para você começar a investir na nossa bolsa de valores. E ele tem hoje no seu patrimônio líquido cerca de 3,9 bilhões de reais de patrimônio, então um patrimônio bem robusto, bem sólido, o que traz uma boa segurança para esse fundo. E analisando aqui a parte de pagamento de dividendos do KNRI, ele é um fundo aí que nos últimos 12 meses pagou pouco mais de 7% em dividendos para os seus cotistas, para os seus investidores, então é um fundo que paga bons proventos, bons dividendos para os seus investidores. E seguindo aqui com a nossa análise, com a nossa observação desse nosso fundo do KNRI11, ele tem hoje no seu portfólio cerca de 19 imóveis distribuídos em 3 bons estados do nosso país. Então é um fundo com portfólio bem robusto, bem forte, bem sólido e bem distribuídos em bons estados do nosso Brasil. Então aí o KNRI11 é a segunda boa opção de segundo bom fundo desse nosso vídeo de hoje, certo? Um fundo aí de um segmento bem interessante, um fundo híbrido dessa nossa bolsa de valores, um fundo que investe tanto em galpões logísticos como em escritórios comerciais, então um segmento, um setor, um ativo bem interessante para você estudar e para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento na nossa bolsa de valores. E a nossa terceira e última opção, e na minha opinião, um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores, nós temos aqui o HGLG11, certo? O HGLG11, ele é um fundo aí que investe em galpões logísticos, um dos melhores setores, na minha opinião, para você investir em fundos imobiliários na nossa bolsa de valores e com algo em torno de R$160, R$175, você já consegue começar a investir e comprar uma cota de HGLG11. E falando aqui sobre alguns números, alguns indicadores de HGLG, ele é um fundo que tem no seu patrimônio líquido hoje cerca de 5,2 bilhões de reais, então um patrimônio super forte, bem robusto, bem sólido,
para um fundo imobiliário, certo? E nos últimos 12 meses ele pagou cerca de 10% em dividendos para os seus cotistas, para os seus investidores. Então logo de cara a gente observa aqui que o HGLG11 ele é um fundo com ótimos números, com bons indicadores, indicadores bem fortes, bem robustos, o que torna esse fundo aí uma das melhores opções, na minha opinião, para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento na nossa Bolsa de Valores. E conversando aí sobre o portfólio de HGLG11, ele tem hoje no seu portfólio cerca de 20 imóveis distribuídos em 5 estados do nosso país. Então, além de todos os bons indicadores que nós conversamos agora há pouco desse fundo, o HGLG11 ele também tem um portfólio bem robusto, bem sólido e bem diversificado em bons estados do nosso país. Então, essas aí são as 3 opções de 3 bons fundos imobiliários, certo? Que eu tenho hoje na minha carteira e que eu investiria com esses fundos, que eu ficaria com esses fundos até a minha aposentadoria, tá bom? Então, só recapitulando aqui, nós temos o VISC11, o KNR11 e o HGLG11, 3 boas opções de bons fundos imobiliários que você encontra na nossa Bolsa de Valores. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo com algumas opções de bons fundos imobiliários que você encontra dentro da nossa Bolsa de Valores, tá bom? E, como eu comentei, são boas opções de fundos imobiliários para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento e, no meu caso, na minha opinião, são fundos aí que eu levaria para minha aposentadoria. Lembrando aí que os fundos imobiliários são ativos, são investimentos que pagam dividendos, que pagam rendimentos todos os meses. Então, investir nessa classe de ativos, investir em fundos imobiliários é uma ótima maneira, é uma ótima estratégia de você gerar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então, no mais, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos nesse nosso encontro de hoje, tá bom? E novamente, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo aqui. E no mais, é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!